Em nosso cotidiano, várias substâncias são classificadas de maneiras diferentes, né? E ácido e base não fica fora dessa classificação. Então, quando você bebe um suco de laranja, suco de abacaxi, enfim, são substâncias que têm um sabor azedo. E essas substâncias com sabor azedo são classificadas aí como substâncias ácidas, ou pelo menos eram assim classificadas. Já a banana verde, o caqui, tem aquele sabor que amarra a boca. Esse sabor que amarra a boca a gente chama de adstringente e são relacionados a substâncias que têm caráter básico. Bom, essa é uma classificação antiga, tá? Hoje a gente classifica de outra forma e é disso que a gente vai falar. Roda a vinheta. Fala galerinha, beleza? Quem fala é o Rafael, professor de Química. Então hoje a gente vai começar a falar sobre funções inorgânicas. O que é isso? O que é as funções inorgânicas? Bom, é uma forma da gente classificar algumas substâncias, tá? Então, como eu falei para vocês, né, ácido e base antigamente era classificado pelo sabor. Então, substâncias ácidas têm o sabor azedo. Realmente tem, né? A maioria delas tem, mas hoje a gente faz uma classificação bem diferente. E já as substâncias adstringente, sabor adstringente, eram classificados como substâncias básicas. Hoje a gente tem uma classificação um pouquinho diferente. Então a gente vai começar aqui, ó. Ácidos diarrênios. O que seria ácidos diarrênios? Bom, ácidos diarrênios é em relação ao cientista que deu esta teoria para classificar o que é uma substância ácida. Tá? Da mesma forma a gente tem as bases diarrênios. Tá? Temos outras teorias de ácido, por exemplo? Temos, de Bronsted-Lowry e de Lewis, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Mas o que é ácidos diarrênios? Então, Arrhenius classifica ácido como toda substância que, dissolvida em água, libera íons H3 ou mais, ou simplesmente H+, é o íon hidroxiônio. Então, olha só, vou anotar aqui para vocês. Tá? Então, ácido diarrênio é toda substância que, dissolvida em água, libera íons H3O+, ou simplesmente o nosso H+, o íon hidroxiônio. E olha só, base diarrênios é toda substância que, também dissolvida em água, libera agora íons OH-, íon hidroxila. Então, substâncias, toda a base é substância na qual dissolvida em água libera íons hidroxila, o famoso OH-, tá bom? Claro que isso aqui a gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas, mas é só uma classificação geral. Temos só essas duas funções inorgânicas, professor? Claro que não, temos outras, temos várias na verdade. Temos ali depois, ó, os sais. Tá, mas o que é os sais? Poxa, olha só, NaCl é um sal de cozinha muito conhecido, muito famoso. Então sais são classificados como substâncias formadas a partir de uma reação entre um ácido e uma base diarrênios. Então olha só, a gente vai reagir um ácido mais uma base, isso, diarrênios, e a gente vai formar sal e água. Então esse sal formado, ele é proveniente aí de uma reação de neutralização, tá? Entre um ácido e uma base. Então a gente vai classificar isso posteriormente e esses sais, como o NaCl, por exemplo, entre outros, formam ligações iônicas, ligações entre íons. Depois, outra função inorgânica, os óxidos. Quem são os óxidos? Óxido é um composto binário, tá? O que é binário? Contém dois elementos. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, de maneira geral, E ligado a um oxigênio. Então, dois elementos na qual um deles é o oxigênio e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então a gente tem aí alguns exemplos, como por exemplo CaO, óxido de cálcio, CO2, dióxido de carbono, sim, proveniente aí, né, da sua respiração. Então você está exalando aí o CO2
Tá? Então esses aqui são exemplos de óxidos, ou seja, um composto binário contém dois tipos de elementos, aqui no caso o cálcio e aqui o oxigênio, aqui o carbono e aqui o oxigênio, na qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então o único cara que o oxigênio não pode estar junto para ser um óxido, para não ser um óxido no caso, né, é o flúor. Aí a gente teria os fluoretos. Tá? Temos outras funções inorgânicas, mas essas 4 aqui que eu estou apresentando inicialmente para vocês são as mais importantes. Tudo bem? A gente vai ver cada uma delas nas próximas aulas. Mas antes disso, eu quero falar algumas coisinhas para vocês. Por exemplo, no nosso dia a dia, claro, a gente trabalha muito com ácidos e bases, né? Muito. Né? Ácidos aí famosos, como HCl, ácido clorídrico, o ácido que está no seu estômago, por exemplo, né? Ou o ácido clorídrico, que é chamado de ácido muriático, que é para limpar os pisos. Então a gente tem aí, né, o ácido no vinagre, né? Então são vários ácidos, né, no nosso dia a dia. Então a gente vai trabalhar com esses ácidos, assim como as bases, por exemplo, NaOH, que é a soda cáustica, né? Então bem comum, tá? A gente consegue identificar essas substâncias através de outras substâncias que vão dar cor. Então dependendo do meio na qual está aquela solução, né? Se o meio for ácido ou se o meio for básico, existem algumas substâncias que a gente adiciona e ela muda a cor. Então, isso a gente vai chamar de indicadores ácido e base. Temos aqui alguns comuns. No caso, fenolftaleína e o tornassol são um dos dois indicadores mais comuns que a gente tem. Então, principalmente fenolftaleína, né? Provavelmente você já viu o seu professor, né, fazer alguma experiência usando fenolftaleína, ou você simplesmente foi num laboratório e viu isso daí. Então o que acontece? Dependendo do meio, a fenolftaleína vai apresentar uma cor rosa. O meio na qual ela vai apresentar a cor rosa é o meio básico. Então se eu tiver uma substância básica como NaOH e eu der uma gotinha, 2 gotinhas de indicador fenolftaleína, aquela solução vai passar a ter a cor rosa. Agora, se o meio for ácido, ou seja, eu tenho uma solução de HCl e dou 2 gotinhas de fenolftaleína, não muda a cor, ela continua incolor. Mas isso é importante para a gente perceber aí, né, alguns meios na qual se encontra a solução. O tornassol, por exemplo, ele já vai apresentar a cor rosa para o meio ácido e azul para o meio básico. A gente tem um monte de indicadores que é utilizado, esses dois, consequentemente, são os mais comuns, por isso que eu apresentei eles. Provavelmente vocês vão trabalhar aí futuramente com esses caras. Em relação a essas substâncias separadas nessas classes, a gente também pode analisar a questão da condutividade elétrica. Então aqui eu tenho um aparelho muito simples, vocês vão entender ele, tá? Então aqui eu estou representando uma tomada, né? E essa tomada está ligada à lâmpada. Claro, não está ligado dessa forma. Mas vamos supor que eu faço o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esses fios e vou juntar aqui, ó. Pronto. Reparem que essa lâmpada está diretamente ligada à tomada, ou seja, ela estaria acesa. Tá? Então vou até representar aqui, ó, ela acesa. Ótimo. Agora o que eu fiz? Eu vou lá e abro o circuito. Se eu abrir o circuito, a passagem de corrente elétrica não ocorre a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, a minha lâmpada apaga. Esses fios que eu abri aqui, eu vou colocar ele numa solução. Então, simplesmente, a gente tem uma análise da condutividade elétrica dessa solução a partir de agora. Inicialmente, eu tenho água. Vamos supor que eu tenho água aqui. Quando eu coloco os meus fios na água, essa lâmpada acende? Pensa, valendo! Bom, isso aí vocês não vão saber o que é, tá? Mas vamos lá. Quando eu coloco aqui esses fios na água, essa lâmpada, ela não acende. Não acende. Oh, não acende, que tristeza. Porém, eu estou considerando uma lâmpada aí de 60 watts, vai? Para quem entende um pouquinho de elétrica, sabe que 60 watts já é uma potência um pouquinho maior. Bem diferente, né, de um LED, por exemplo, de 3 watts. Porque eu quero que você se atente para um detalhe.
Água, então, não é um condutor de eletricidade? Errado. Água é um condutor de eletricidade. Só que é um mau condutor de eletricidade, tá? Por que ela conduz mesmo assim? Se eu não tivesse essa lâmpada de 60 watts e sim um LEDzinho de 3 watts, esse LED acenderia? Acenderia, tá? Por quê? Porque a água, ela tem uma coisa chamada equilíbrio, tá? Equilíbrio químico da própria água. Então o que vai acontecer? A molécula de água, duas moléculas de água, vai uma liberar H+, e a outra OH-. No caso, eu vou formar H3O+, e OH-. Então existe um equilíbrio iônico da água, tá? Esse equilíbrio tende a se encontrar mais aqui à esquerda, ou seja, as moléculas de água ficam na forma H2O, e dificilmente a gente vai encontrar na forma de íons, que é H3O+, e OH-. Então, por esse motivo, né, por terem uma quantidade pequenininha de íons H3O+ e OH-, a água pode conduzir corrente elétrica. E essa quantidade de condução, essa quantidade de elétrons que a água vai conduzir é muito pequena. Então não consegue acender a lâmpada, por exemplo, de 60 watts. Estou considerando aquela lâmpada de tungstênio, que tem aquele filamento, né? Então você tem que ter uma passagem de elétrons para aquele filamento, que ele vai esquentar e vai brilhar, tá? Então você não vai ter elétrons suficiente para que essa lâmpada de 60 watts, por exemplo, acenda. Mas um LEDzinho de 3 watts vai ser suficiente a água já para esse LED acender, tá bom? Bom, mas e se eu for lá e adicionar agora ácido? Bom, se eu adicionar um ácido aqui dentro, por exemplo, o famoso HCl, ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele é considerado um ácido de arrenos porque quando colocado em água, então eu vou colocar aqui, ó, HCl, AQ. Por que esse AQ entre parênteses pequenininho, professor? Porque AQ significa aquoso, tá? Então, me mostra que HCl está dissolvido em água. Quando isso ocorre, o HCl vai liberar H+, já que ácidos de arrenos é toda substância que, quando dissolvida em água, libera íons H3O+, ou H+. Vou colocar de um jeito simples inicialmente aqui, tá? Então, HCl vai liberar H+. Quem vai sobrar? Vai sobrar aqui o Cl-. Tudo isso aqui em água, por isso que eu vou colocar pequenininho o AQ de aquoso. Então, reparem que você ter íons em solução permite passagem de corrente elétrica. Então, os elétrons que saem aqui, para fechar o circuito, ou seja, eu preciso fechar esse circuito. E isso só vai acontecer se esta solução ela conduzir bastante elétrons. Isso é suficiente para acender a lâmpada. Quando eu tenho só água pura, essa lâmpada de 60 watts ela não vai acender. Mas, conforme eu vou adicionando HCl, HCl vai se ionizando, tá? Porque você está formando íons, por isso a palavra ionizando, você está formando íons, e agora, se você tem íons nesta solução aquosa, você tem então possibilidade de condução de corrente elétrica. Consequentemente, os elétrons eles vão passar de um fio para o outro, e aí esta lâmpada vai acender e iluminar os seus caminhos. Piadinha para ser nossa. Põe o Carlos aberto aí. Agora, bases, como por exemplo NaOH, quando dissolvido em água, libera íons OH-. Então o que vai acontecer aqui? NaOH vai liberar o íon OH- e consequentemente vai sobrar o Na+. Também eles vão estar em água, então vou colocar o AQ aqui de aquoso. Reparem que numa solução de caráter básico, ou seja, pela adição de uma base, você também vai ter íons. E se você tem íons em solução, tem possibilidade de passagem de corrente elétrica, certo? Então vai conduzir corrente elétrica, os elétrons vão passar pelo filamento, vai ser uma quantidade suficiente para acender essa lâmpada? Provavelmente sim, claro, né?
Quanto mais ácido ou quanto mais base você vai adicionando, mais íons você vai tendo, maior condutibilidade elétrica. Tudo bem? E é claro, não posso deixar para trás aí os sais, né? Então vou pegar um cara famoso, NaCl. Então você pegar NaCl é um composto iônico. Quando adicionado em água, né, ele vai se separar. Os seus íons vão se separar. Consequentemente, você vai ter o Na+, e Cl- em água. Um detalhe, pessoal. HCl é uma ligação covalente entre hidrogênio e cloro. Ocorre a quebra dessa ligação e a formação dos íons. É o que a gente chama de ionização. Tá? Já NaOH entre Na e OH é uma ligação iônica. Então, quando adiciona em água, esses íons se separam. Então, aqui a gente tem uma dissociação. A dissociação dos íons, da mesma maneira que a gente tem aqui no composto NaCl. Então, ocorre a separação desses íons já existentes através da ligação iônica. Então também ocorre uma dissociação. Reparem que eu vou ter muitos íons, Na+, Cl- pela adição de sal aqui nesta solução com água. Tá? Então, consequentemente, se eu tenho muitos íons, bom condutor de corrente elétrica, essa solução se torna, os elétrons vão passar, vai fechar o circuito, essa lâmpada vai acender. Tudo bem? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos diarrenos, aprofundar esse assunto e dar nome para essas substâncias. Até a próxima, galera. Falou, valeu!